Imagine que é dezembro de 2001. Ela é uma contadora de 43 anos chamada Maria e mora em um belo apartamento em Buenos Aires, no bairro de Palermo. Ela possui um bom carro, um Renault Sedan, comprado a crédito há 18 meses. Ela tem diploma universitário da Universidade de Buenos Aires. Possui uma apólice de seguro de vida na qual contribui regularmente há 11 anos. Ela também possui uma pequena casa de férias nos arredores de Mendoza, comprada com o marido em 1998, com a expectativa de valorização. Tem um guarda-roupa cheio de coisas belas, roupas, eletrônicos e um sistema de home theater comprado a prazo. Todos esses são bens comuns da vida burguesa, conquistados com muito trabalho. No dia 1º de dezembro, o governo argentino congela todas as contas bancárias. Chama-se Corralito. Não é possível sacar mais de 250 pesos por semana. Em poucos dias, o peso, atrelado ao dólar americano, é abandonado. Em poucas semanas, a moeda perde cerca de 70% do seu valor. Tumultos eclodem. 5 presidentes se revezam no poder em 11 dias. As prateleiras dos supermercados estão vazias. A polícia usa gás lacrimogênio contra aposentados que batem panelas em frente à Casa Rosada. Maria está em seu apartamento cercada por todos os seus pertences. E lentamente, nas semanas e meses seguintes, ela começa a entender algo que ninguém jamais lhe explicou. Nem seus pais, nem seus professores, nem seu consultor financeiro. Quase tudo em que gastou dinheiro. Tudo que lhe foi vendido como sinal de estabilidade, progresso e sabedoria financeira tornou-se praticamente sem valor, sem danos, sem roubo, inútil. Inútil na nova realidade em que agora vive. Esta não é uma história sobre a Argentina. A Argentina é apenas um exemplo bem documentado. Esse padrão se repetiu na Alemanha de Weimar, na União Soviética, na Grécia, na Venezuela, no Zimbábue e no Líbano. O ciclo se repete com precisão mecânica, destruindo sempre as mesmas pessoas. Aquelas que seguiram as regras, compraram o que lhes disseram para comprar e acreditaram que o sistema era estável o suficiente para recompensar sua obediência. Isso não é teoria. É história documentada. E quando se entende quais compras se tornam inúteis durante um colapso, começa-se a perceber algo perturbador sobre as suposições que a maioria das pessoas faz atualmente. Antes de prosseguir, é importante entender o que realmente acontece durante um colapso econômico. A maioria das pessoas tem uma ideia cinematográfica disso. Ruas vazias, carros em chamas, soldados nas esquinas. Às vezes é assim. Normalmente, não é. O colapso geralmente acontece de forma mais silenciosa. As lojas ainda estão abertas, mas os preços mudam semanalmente. Os bancos ainda existem, mas não devolvem o dinheiro. A casa ainda está de pé, mas ninguém quer comprá-la. O carro ainda funciona, mas o custo do combustível ultrapassa o salário diário. Colapso não significa que tudo para. Significa que a relação entre dinheiro e realidade se deteriora. Os sinais de preço que estruturaram toda a vida tornam-se ruído. E quando os sinais de preço viram ruído, as compras feitas com base neles se tornam inúteis, fisicamente íntegras, economicamente mortas. Esse é o mecanismo. Não a destruição, mas o deslocamento. As compras com maior probabilidade de se tornarem inúteis não são aleatórias. Seguem um padrão. São quase sempre compras que a classe média foi mais incentivada a fazer. Apresentadas como responsáveis, como investimentos, como sinais de progresso. A primeira compra que dá errado é o imóvel, comprado no momento errado do ciclo. A mitologia em torno do mercado imobiliário talvez seja a crença financeira mais enraizada na classe média moderna. A terra é real. Não a produzem mais. Os preços dos imóveis estão sempre subindo. Sua casa é seu maior patrimônio. Essas formulações foram repetidas tantas vezes que adquiriram o caráter de lei natural. Mas não são leis da natureza. São crenças, e crenças podem ser submetidas a testes. Japão, 1991. Após uma década de inflação excepcional dos preços dos ativos, os imóveis japoneses atingiram um pico astronômico. Famílias comuns contraíam hipotecas de 100 anos para comprar apartamentos modestos nos subúrbios de Tóquio. Disseram-lhes que era inteligente. Disseram-lhes que os preços só subiriam. Os preços caíram. E continuaram caindo não por 1 ano, não por 5 anos, mas por 3 décadas. O mercado imobiliário residencial japonês perdeu de 70% a 80% do valor máximo em algumas áreas. Toda uma geração de famílias japonesas comprou casas que as aprisionaram. Não conseguiam vender porque suas dívidas superavam o valor do imóvel. Não podiam se mudar porque a hipoteca as seguia. A casa, o bem mais precioso, tornou-se o maior fardo. Nos Estados Unidos, entre 2003 e 2006, as famílias americanas contraíram dívidas hipotecárias de aproximadamente 4,5 trilhões de dólares.
Em cidades como Las Vegas, Phoenix e partes da Flórida, os valores dos imóveis dobraram em 3 a 4 anos. Então o processo se inverteu. Em alguns mercados, os preços caíram 40%, 50%, 60%. Aproximadamente 10 milhões de americanos perderam suas casas por execução hipotecária entre 2007 e 2014. Os mais afetados não foram especuladores imprudentes, mas famílias que simplesmente compraram na hora errada, com uma estrutura de crédito vendida como padrão. Na Grécia, os valores dos imóveis em Atenas caíram cerca de 42% nos 5 anos seguintes, ao início da crise da dívida soberana em 2010. O problema real, porém, era a liquidez. Não havia compradores. O mercado congelou. Ao mesmo tempo, o governo grego aumentou drasticamente os impostos sobre a propriedade. Os proprietários estavam presos, pagavam impostos crescentes sobre bens que não conseguiam vender, em uma moeda que não controlavam, numa economia que encolhia 6% ao ano. Na Argentina, a casa de férias de Maria, nos arredores de Mendoza, perdeu cerca de 60% do valor em dólares até 2003. Ela não conseguiu vendê-la. Durante uma emergência nacional, ninguém compra imóveis de lazer. O ativo havia se tornado um custo, um rombo no qual ela continuava colocando dinheiro na esperança de recuperação. Os imóveis não se tornam inúteis porque o prédio desaba. Tornam-se inúteis porque a arquitetura financeira subjacente entra em colapso. Hipotecas tornam-se inacessíveis quando a renda cai drasticamente. Imóveis tornam-se invendáveis quando o crédito congela. Impostos tornam-se insuportáveis quando os governos estão desesperados. A ilusão de que uma casa é um ativo líquido desaparece exatamente quando mais se precisa dela. Essa é a armadilha. A segunda compra que se torna inútil é o carro novo, especialmente comprado a crédito. Na Venezuela, as pessoas compravam carros em números recordes antes de o colapso econômico se acelerar. Um carro novo era símbolo de status, necessidade funcional e reserva de valor num ambiente inflacionário. Em 2016, a economia venezuelana havia encolhido mais de 30% e a inflação ultrapassava 800% ao ano. O automóvel havia se tornado um dos objetos mais inúteis do país. O combustível tornou-se escasso, mesmo sendo a Venezuela detentora das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Peças de reposição desapareceram, pneus viraram artigo de luxo e o seguro perdeu valor. Dezenas de milhares de carros relativamente novos estavam estacionados em Caracas, intactos, mecanicamente perfeitos e completamente inúteis. Não podiam ser dirigidos, consertados, nem vendidos por um preço justo. E tornou-se impossível pagar os empréstimos depois que o salário foi dizimado pela hiperinflação. Um carro não é um bem autossuficiente. Requer combustível, peças, seguro e estradas em boas condições. Os mais afetados foram os que compraram carros a crédito e ainda pagavam por um veículo que não conseguiam abastecer, segurar ou consertar. O crédito não entrou em colapso junto com a economia. As dívidas permaneceram. O benefício desapareceu. A terceira aquisição, que se torna inútil, é toda a categoria de produtos financeiros de longo prazo. Apólices de seguro de vida, de pensão, contribuições para a aposentadoria e contas poupança. Esta é talvez a categoria mais cruel, porque envolve as pessoas mais responsáveis, aquelas que planejaram com antecedência e sacrificaram o consumo presente pela segurança futura. A Alemanha de Weimar fornece o estudo de caso fundamental. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha possuía um dos sistemas de seguros e pensões mais desenvolvidos da Europa. A hiperinflação de 1921 a 1923 destruiu tudo isso completamente. Uma apólice de seguro de vida no valor de 20 mil marcos, contratada em 1914, foi paga em 1923, com uma quantia insuficiente para comprar um jornal. A apólice foi formalmente honrada. A seguradora pagou o valor nominal. Mas esse valor não significava nada. O instrumento de poupança foi mantido no papel, mas destruído na realidade. Na Argentina, o governo nacionalizou fundos de pensão privados avaliados em cerca de 30 bilhões de dólares em 2008. Trabalhadores que haviam contribuído diligentemente para contas supostamente privadas e protegidas descobriram que suas economias para a aposentadoria não eram nem privadas nem protegidas. No Líbano, os depósitos da população foram efetivamente confiscados a partir de 2019. Saques em dólares eram bloqueados ou forçados a taxas de câmbio artificiais, resultando em descontos de 70%, 80% e, às vezes, até 90%. Não porque os bancos pegaram fogo, mas porque o dinheiro dentro deles desapareceu. Produtos financeiros de longo prazo são promessas, denominadas em uma moeda que pode não manter seu valor, geridas por instituições que podem não permanecer solventes, dependentes de condições que podem não durar. Cada uma dessas premissas é exatamente o que um colapso econômico destrói. A quarta aquisição que se torna inútil é o diploma universitário.
O conhecimento em si nunca é inútil. Porém, um diploma universitário não é o mesmo que conhecimento. É uma qualificação, um sinal para o mercado de trabalho. E esse sinal só tem valor se o mercado de trabalho ainda existir. Na União Soviética, as universidades formavam milhões de engenheiros, cientistas e especialistas. Com o colapso soviético em 1991, a economia planificada que conferia valor a essas qualificações também se dissolveu. Engenheiros dirigiam táxis. Físicos vendiam mercadorias em mercados a céu aberto. Professores universitários ganhavam menos que vendedores ambulantes. A chave existia, mas a fechadura havia sido trocada. Na Grécia, o desemprego juvenil atingiu 60% após 2010. Entre 2010 e 2015, estima-se que 200 mil jovens gregos bem formados deixaram o país. A Grécia arcou com os custos da educação, outros países colheram os benefícios e as famílias ficaram com as dívidas e a ausência. Um diploma universitário é um investimento em uma estrutura econômica específica. Numa economia em colapso, todas as premissas falham simultaneamente. Indústrias desaparecem, salários encolhem e as dívidas permanecem. Os estudos não falharam. A economia para a qual foram concebidos é que falhou, mas as dívidas ainda existem. A quinta compra é a de bens de consumo adquiridos a crédito. Sistemas de home theater, móveis de design, eletrônicos, reformas. No Zimbábue, entre 2007 e 2008, quando a hiperinflação atingiu 79 bilhões por cento ao mês, as pessoas compravam tudo o que encontravam, porque cada objeto material valia mais do que o dinheiro. Mas os eletrônicos se deterioravam, faltavam peças e não havia mercado de revenda. Quem gastou suas economias em bens de consumo ficou com casas cheias de pertences deteriorados e sem ativos líquidos. Trocaram flexibilidade por bens materiais. E em caso de colapso, a flexibilidade é a única coisa que importa. No Líbano, as dívidas permaneceram após 2019, enquanto as receitas despencaram. Um salário que antes permitia uma vida confortável mal cobria os custos com alimentação. Numa economia estável, comprar bens é construir uma vida. Numa economia em colapso, os bens são âncoras, prendem a um lugar do qual pode ser necessário partir. A televisão não alimenta, o sofá de grife não protege, o banheiro reformado não gera renda. Esses objetos só têm valor dentro de uma economia de consumo funcional. Observe o padrão. Imóveis, automóveis, produtos financeiros, qualificações educacionais, bens de consumo. Esses são os 5 pilares da identidade da classe média em praticamente todas as economias de consumo modernas. São os produtos que se recomenda comprar. Supostamente representam sucesso, estabilidade, progresso e responsabilidade. E em todos os colapsos econômicos, em todos os continentes, em todas as décadas, essas 5 categorias são as primeiras e mais completamente a falhar. Isso não é coincidência, é estrutural. Os ricos possuem ativos diversificados, frequentemente mantidos internacionalmente em moedas fortes que ultrapassam fronteiras nacionais. Os pobres têm pouco a perder e já operam em sistemas econômicos informais. Escambo, transações em dinheiro, agricultura de subsistência. Mas a classe média está totalmente investida. Sua riqueza reside na casa hipotecada, sua mobilidade no carro financiado, sua segurança na previdência gerida por instituições, seu futuro no diploma universitário e sua identidade no consumo financiado por crédito. Tudo passa pelo sistema financeiro formal. E se esse sistema falhar, cada fio se rompe simultaneamente. As compras que destroem a classe média são precisamente as que ela mais foi incentivada a fazer. A casa, que lhe disseram ser um investimento. O carro, que lhe disseram ser necessário. A pensão, que lhe disseram estar garantida. O diploma, que lhe disseram ser essencial. O estilo de vida, que lhe disseram ter conquistado. Cada uma dessas compras foi, na realidade, uma aposta. Na estabilidade da moeda, das instituições, do mercado de trabalho, do governo. Em tempos de estabilidade, essas apostas rendem por décadas. Tempo suficiente para que deixem de parecer apostas. Então o sistema entra em colapso e as contas são cobradas. Desde 1900, ocorreram pelo menos 68 crises da dívida soberana, 58 crises cambiais e inúmeros colapsos bancários ao redor do mundo. O cidadão médio tem aproximadamente uma chance em 3 de vivenciar ao menos uma grande crise financeira durante a vida adulta. No entanto, o planejamento financeiro, o comportamento do consumidor e as mensagens culturais funcionam como se o colapso fosse uma impossibilidade teórica. A Alemanha de Weimar foi a nação culturalmente mais progressista da Europa. Em 1913, a Argentina estava entre os 10 países mais ricos do mundo. O Líbano já foi chamado de Suíça do Oriente Médio. A Venezuela possuía as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta. A Grécia era membro da União Europeia. Nada disso importou.
Quando as contas deixaram de fechar, as compras feitas com base nelas também faliram. Esta análise não sugere que ninguém deva comprar uma casa, investir em educação ou poupar para a aposentadoria. Numa economia funcional, essas costumam ser decisões sensatas. Esta análise sugere algo diferente. Entenda o que está realmente comprando. Entenda as premissas subjacentes a cada compra. Todo compromisso financeiro de longo prazo é uma aposta na estabilidade do sistema. E a estabilidade do sistema não é garantida. Nunca foi. O sistema que vende esses produtos é o mesmo cuja estabilidade esses produtos pressupõem. Não há incentivo para avisar. A mensagem é sempre a mesma. Compre, peça emprestado, assine, comprometa-se. O sistema está estável, até que deixe de ser. Os registros históricos mostram o que os sobreviventes de colapsos passados tinham em comum. Garantiram liquidez, evitaram concentração, preservaram opções e diferenciaram entre consumo e resiliência. E entenderam que as regras podiam mudar, que o contrato assinado poderia ser reescrito por um governo desesperado, que a moeda pode ser desvalorizada, que a instituição que administra as economias para a aposentadoria pode ser nacionalizada. Essas não são fantasias paranoicas. São eventos documentados, datados e quantificados que aconteceram com pessoas reais. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira ou de investimento. Voltemos a Maria e a Buenos Aires. Estamos em 2003. O pior da crise já passou. Maria ainda possui o apartamento, mas agora ele vale apenas metade do que pagou originalmente. Ainda tem o carro, embora mal consiga arcar com a manutenção. O seguro de vida pagou o valor nominal, e com esse dinheiro, ela conseguiu comprar comida para 2 semanas. A casa de férias está vazia, sem comprador, e onerada com dívidas de impostos. O diploma ainda está pendurado na parede. Ela está empregada, mas não mais como contadora. Trabalha na administração de uma empresa exportadora e ganha apenas 1/3 do que recebia antes da crise, em uma moeda que vale uma fração do valor anterior. Ela está viva, tem moradia, não está entre os mais pobres, mas aprendeu algo que jamais esquecerá. Todas as compras que lhe foram recomendadas como inteligentes, sensatas e responsáveis revelaram-se apostas num sistema que falhou. Não porque fossem irracionais. No contexto do sistema existente, eram perfeitamente racionais. Mas o sistema não resistiu. E quando o sistema falhou, tudo o que foi construído sobre ele também falhou. Não existe um único vilão. Existe uma estrutura, uma arquitetura de incentivos, uma série de promessas interligadas que pressupõem permanência num mundo onde a permanência não existe. A questão nunca é se essas condições voltarão a ocorrer em algum lugar. Os registros históricos fornecem uma resposta clara. Sempre chegam em algum lugar. A questão é se a pessoa reconhece o padrão antes de estar inserida nele, ou somente depois. O padrão já está em movimento em algum lugar.